O que é que realmente está a acontecer no Benin, que a população está a estranhar, o governo negou e as Forças Armadas estão divididas? Aqui está o primeiro comunicado. Cotonou, le 7 décembre 2025. Communiqué numéro 2. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour dimanche 7 décembre 2025 à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigrid Pascal est nommé président du comité militaire de la refondation pour comité de ce jour, fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Je vous remercie. Depois deste comunicado, o governo veio à televisão, por meio do ministro do Interior do Benin, dizendo que o governo, ou seja, as forças armadas leais ao governo, conseguiram frustrar a tentativa de golpe de Estado naquele país. E, minutos depois, ou horas depois, voltou um comunicado do Exército dizendo o seguinte: Béninoises et Béninois, bonsoir. Je suis le colonel Tigrid Pascal. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Portanto, temos aqui dois comunicados, três comunicados. Primeiro, destas forças armadas denominadas, como é que eles se denominam? São o Comitê Militar para a Refundação do Benin. Depois veio o governo a dizer que sim, tentaram realizar o golpe, mas foi frustrado. Eles voltam a dizer que precisamos do apoio do povo, realizamos a ação sim. E depois também vemos aqui comunicados como, por exemplo, da União Africana a dizer que condena a tentativa de golpe de Estado, que a União Africana já fala de tentativa, ou seja, a União Africana e também a CEDEAO dizem tentativas, ou seja, estão aqui a confirmar que de facto o golpe tentou-se e não se realizou. Mas a população está a estranhar, está a fazer festa. Afinal de contas, por que razão esta parte do exército quis realizar o golpe no Benin? País que, curiosamente, faz parte da África Ocidental, faz parte da CEDEAO e faz parte, vou dizer linha do Sahel, sim, está muito mais abaixo da linha do Sahel, mas sim também recebe também os ventos do Saara. E um país que está muito próximo, não é? De Burkina Faso, do Níger, do Mali, países que realizaram golpes, mas está um bocadinho distante, assim, um bocadinho próximo da Guiné-Bissau, o último país africano a realizar golpe. Mas Guiné-Bissau, o Benin, os dois países fazem parte da CEDEAO, fazem parte da divisão geográfica da África ligada à África Ocidental. O que realmente está a acontecer? Por que razão eles queriam realizar o golpe? Antes de tudo, quero te pedir, por favor, faz like neste vídeo, meu chefe. Não digam ainda. Faça like, partilha, para que mais africanos tenham noção do que está acontecendo no Benin. Essa matéria aqui, vamos voltar a falar imensas vezes, porque aconteceu apenas hoje e a coisa vai se desenrolar nos próximos tempos. Portanto, se gostavas de ver os próximos capítulos, faça like, subscreva e partilha se faz favor. Subscreva se queres ver os próximos capítulos desta matéria aqui. Ponto. Primeiro vale aqui dizer que o segundo comunicado, que é mais interessante, porque vem aqui rebater o comunicado do governo. Então o governo diz que as forças armadas leais ao governo sufocaram o golpe de Estado. Portanto, o segundo comunicado dessas forças de refundação do Benin são muito mais fortes. Ele diz assim: ditador Patrice Talon. Patrice Talon é o atual presidente do Benin, que chegou à presidência em 2016 e que, curiosamente, no próximo ano ele iria para o terceiro mandato. Ele diz que não quer terceiro mandato, ok? Acaba o seu mandato. Por isso é que também me questiono por que razão as eleições já é no próximo ano
e o próprio presidente diz que não tem intenções de candidatar-se ao terceiro mandato, e mesmo assim o exército realiza o golpe. Já chegaremos lá. Então, chamam Patrice Talon de ditador, tanto que ele chegou ao poder em 2016 e não faz parte de nenhum partido, são chamados candidatos independentes, okay? Mas tem 12 partidos que lhe apoiam, pesos pesados. Okay? Depois eles aqui pedem o apoio do povo, sinal claro de que o golpe não foi efetivado, falou aqui no segundo comunicado. Quando você realiza golpe e pede apoio do povo, é sinal de que você sente uma certa instabilidade, tanto que se nós aqui olhamos para o golpe da Guiné-Bissau, do Burkina Faso, do Mali, golpes bem-sucedidos, em momento algum eles pediram apoio do povo. Vírgula. Na Guiné-Bissau é um golpe particular, é a parte, a discussão deve ser peculiar também, mas pelo golpe do Burkina Faso, do Mali e do Níger, nós não vimos eles a pedirem apoio da população. Demonstra que ainda há uma intriga, ainda há uma luta entre o exército e esta parte, entre o exército, queremos dizer, e o governo, ponto. E depois, eles aqui pedem que a França não se pronuncie, fique nas suas, para que eles próprios consigam resolver o problema interno. Este apelo à França também significa que o senhor aqui reconhece que há uma resistência ainda na parte do exército, ou seja, o golpe não está consumado, segundo aqui a leitura que eu faço do último comunicado. Depois, o ministro do Interior vem, é um político, claramente não vai permitir que o seu governo caia dessa forma pelo exército, e vem cá dizer que as forças leais ao governo conseguiram sufocar este grupo e que o presidente está muito bem, está seguro. O presidente do Benin, o senhor Patrice Talon. Ponto. E depois, essa nomenclatura é nova, o Comitê Militar para a Refundação do Benin, tem um nome revolucionário, ok? E os mesmos dissolveram o Parlamento, dissolveram todas as instituições, removeram o presidente, ok? E neste momento, o que nos leva aqui a analisarmos é claramente por que razão eles tiveram que realizar isso, na altura em que o país já vai às eleições no próximo ano, o presidente não tinha intenções de claramente candidatar-se. Eu reuni aqui 4 motivos claros. O primeiro motivo claro tem a ver com a crise de insegurança que esse país vive. O Benin tem uma crise interna no norte do Benin. O norte do Benin, que é o sul do Níger. Portanto, há grupos de tensão naquela região e os problemas como, por exemplo, refugiados, desalojamentos, refúgios, tanto da população como de outros grupos armados no Níger, vão se escondendo, vão buscando espaço no Benin. A Nigéria que também sofre de vários grupos de pressão, okay, internos, muitos ligados à Al-Qaeda e a grupos islâmicos / Al-Qaeda. Alguém um dia me corrigiu-me aqui, Joaquim, nem grupos islâmicos, tens que referenciar melhor. São grupos no islamismo existem vários grupos rebeldes presentes no norte e no centro da África. A Al-Qaeda é a mais referenciada, mas existem outros grupos. E não quer dizer que o islamismo é que está a patrocinar isso. Não, quer dizer, são pessoas que se identificam como sendo islâmicos, ok? E que lá dentro existem vários outros grupos. Ponto final, parágrafo, continuação. E continuando. Outro problema ligado à vontade deste golpe tem a ver com a questão ligada à gestão do país. O Benin é um país pobre, tem um IDH em volta dos 515%, ou seja, faz parte dos países pobres. Antigamente nós usaríamos a expressão países do terceiro mundo, expressão que está caducada e até ofensiva, mas hoje podemos chamar que é um país subdesenvolvido, é um país pobre, ok? O IDH dá nisso e a questão ligada às desigualdades também está aqui caracterizada, ou seja, se você trabalha para a função pública, até estás bem. Estás no privado, estás instável. Se não trabalhas, estás claramente paupérrimo. Não há meio termo. No entanto, depois está aqui, né, eles também falam sobre o abandono dos soldados que estão a combater no norte do Benin. Muitos deles são mortos em combate e são deixados por lá. Os corpos apodrecem por lá e ninguém os salva. As famílias de soldados que morrem em combate não são financiadas, não são ajudadas. Há um abandono aos soldados que estão da linha de frente no norte do Benin. E esta aqui poderá ser a maior motivação dessas forças. Me falam aqui sobre o problema ligado às promoções injustas, ou seja, os soldados que estão na linha de frente lá no norte do Benin não são promovidos, não são uniformizados, não são alimentados, e quando morrem são abandonados. São os seus colegas que os enterram lá na linha de frente.
E eles veem que existem soldados que estão no centro, que estão a servir ali o grupo restrito da presidência e não só, são melhor servidos, têm todas as condições necessárias. Então existe aqui, e também são os membros que são promovidos, eles falam aqui sobre promoções injustas ou diferenciação no tratamento de diferentes soldados no exército do Benin. Depois, claro, né, o problema ligado à crise de segurança na região na CEDEAO e na região da África Ocidental, e depois aqui também a localização geográfica do Benin, parece que favorece o golpe, porque estamos aqui a olhar, o Benin está próximo do Níger, da Nigéria, de Burkina Faso, todos os países que citei, que fazem fronteira ao Benin, têm problemas internos vários. Ponto. Logo, se há o golpe no país vizinho, claramente não vai chegar no país atual, porque o efeito vizinhança gera-se pelo bem ou pelo mal. Ponto. Joaquim, qual é o real problema da África Ocidental, da CEDEAO, da União Africana, da África? Por que razão nós, África, só este ano tivemos mais de 4 golpes? De 2022 para cá, estamos a contar a Guiné, Chad houve uma tentativa de golpe, Burkina Faso, no Mali, no Níger, no Gabão, aqui na Guiné-Bissau, sem contarmos com os países africanos onde existiram golpes de estados políticos, porque existem golpes militares, existem golpes políticos. Os políticos é aquele em que quem ganhou as eleições é o candidato A, mas quem está a governar é o candidato B, porque ele tem consigo as instituições. Se nós contarmos, inclusive, os golpes institucionais, estaremos a falar aqui de 10 golpes de Estados em África nos últimos 3 anos. Não há outro continente com esta característica vergonhosa, apenas nós. Nós africanos, nós negros, nós pretos, nós mbumbos. Por que razão apenas nós é que estamos em volta destes fenómenos que claramente nos envergonham? A palavra podia ser aquilo que nós herdamos da Europa, que se chama democracia. É muito mais fácil fazer golpe na democracia do que na ditadura, por exemplo, na monarquia, do que na ditadura, esquece. As ditaduras estão dentro das democracias, do que na monarquia, do que em todos os outros sistemas políticos que podemos aqui adotar. A democracia é muito mais flexível, é muito mais aceitável para o golpe de Estado. E tem mais. Quando se é democrático, há eleições. Logo, os demais países não te olham como sendo um reinado, por exemplo, né? Podia aqui falar também das aristocracias e não só, aí quase não há golpes, ok? Mas também na aristocracia pode haver golpe porque, infelizmente, quem governa nas democracias são os aristocratas, ok? Nas burguesias há a escravatura, geralmente, porque quem governa nas burguesias são os capitalistas, acima de tudo. No entanto, voltando aqui para as democracias, que é um cenário perfeito para os golpes, nós herdamos um sistema político que não nos favorece. Primeiro que aproveitamos dos bônus da democracia, eles fazem eleições, eles são livres, mas lá dentro percebemos bem que não há liberdade de expressão, não há igualdade de tratamento, não há princípios de oportunidade, não há liberdades efetivas. As eleições acontecem, mas acontecem segundo os gostos de alguns. Logo, a democracia foi herdada, mas não nos enfeita, não nos serve. Precisamos criar um sistema só para nós, com base ao nosso histórico de escravaturas, de guerras internas, acima de tudo, nosso histórico ancestral. Temos que criar um sistema que se compadeça com tudo isso que nós vivemos, porque nós sofremos escravaturas, guerras civis, no final abraçamos a democracia. A democracia é essa que nós não estamos a conseguir viver com ela, não nos serve. Okay? Estamos apenas a aproveitar aqui a fotografia democrática, mas no fim do dia estamos aqui a utilizar aqui a veste monárquica. Nós somos monárquicos, nós éramos reinados, temos que voltar para o reinado. Lá no reinado, ou você derruba o rei, ou você serve-se ao reinado. Na democracia, tudo pode derrubar, porque na democracia o derrubo é proibido, é ilegal, não é? E tens que ir para as eleições, mesmo sabendo que nas eleições vais perder. Aliás, está aqui agora Uganda, né? Estamos a ver Uganda, o que está acontecendo em Uganda. Todas as manifestações políticas de Bobi Wine, há repressões.
nas demonstrações de Yoweri Museveni não há repressões policiais. É se você ir para o X, pesquisar por Bobi Wine, manifestações políticas ou como é que se diz, como é que chama? Comícios, vais ver que em todas as manifestações políticas de Bobi Wine tem a polícia a disparar gás lacrimogéneo e tudo mais. Há muitos mortos e tudo mais. Mas vais ver na de outros candidatos, não há nada disso. Okay? Nós vestimos uma veste que não nos serve. Okay? Agora, a população está feliz, está a estranhar. Muitas vezes nós estranhamos na consciência ou na inocência. Pergunto aos angolanos quantos angolanos que em 2002 festejaram a morte de Savimbi e hoje se calhar estão arrependidos. Não é? E pergunto aos benienses que estão hoje a celebrar o golpe de Estado se de facto entendem razões, de facto entendem como é que funciona a política ou não. Muitas vezes o grito populacional não é sinônimo de que de facto o golpe foi bem sucedido. Okay? E nem todos os golpes são bem sucedidos, nem todos os golpes acontecem para servir claramente o povo. Para sabermos de facto o golpe surgiu para servir o povo, temos que entender claramente a natureza do país, dos líderes que serviram e a ligação intrínseca entre quem derrubou e o derrubado. Faz um like, põe aqui tua opinião em comentários, alimenta aqui o vídeo com as suas ideias. Estamos juntos, até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.